Bora lá, galerinha, espadas versus armaduras, destruindo mitos medievais do canal do Brasão de Armas, gente. Um vídeo bem interessante, faz um tempo que eu não trago um vídeo do Brasão, né? Eu trouxe semana passada do Império AD, mas do canal Brasão de Armas não, então tá na hora de eu trazer. E, aliás, deixem recomendações de vídeos dele pra mim aí, que eu às vezes fico meio em dúvida de qual escolher, porque são temas bem diferentes do que eu trago normalmente, com mapas, stories e tal, é mais sobre coisas específicas, equipamentos militares, coisas assim. Então, por favor, deixem nos comentários sempre as recomendações de vocês, tá bom? Gente, eu vou falar aqui de antemão no vídeo. Hoje eu peguei uma virose de manhã, cara, e tô bem mal ainda, assim. Eu tava muito ruim da barriga, muito ruim aqui. Tava muito ruim, cara, o dia inteiro aí. E ainda tô com, além de eu estar com dor de cabeça, tô um pouco com uma moleza, assim, sabe quando você tem aquela moleza, uma coisa ruim assim em você, cara? Então, peço desculpas pra vocês se não for o vídeo, o melhor react que eu já fiz aqui, mas eu não quero deixar o canal sem vídeos, então eu vou estar gravando pra vocês, tá bom? Enfim, espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do servidor Discord também tá na descrição, que você fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá? Vambora, então, muitas longos pra esse vídeo. Novamente, né, cara, tenham paciência comigo nesse vídeo, por favor, tá bom? Bora! Não furou! Não furou! Isso dá uma raiva. Ok. Será que era suposto pra, na vida real, fura mesmo? Realmente não sei, cara. Mas acho que sim, né? Nos games, fura. Meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. O Dark Souls é só bater só, né? Reparou Só bater como e a vida é rolar. uma coisa complicada? A gente não tem praticamente certeza de nada, mas algumas pessoas têm certeza que pelo menos 4 coisas são certas. Tipo, a Terra é redonda, o Sol vai nascer amanhã. Nem todos têm compartilham dessa certeza aí, ó, Brasil, infelizmente. 2 mais 2 são 4, e espadas não atravessam armaduras de placa. Na verdade, tem gente que talvez até duvide que a Terra é redonda, mas espadas perfurarem armaduras de placa... aí já é absurdo. Demais, né? Mas é claro que eles devem estar certos, né? Afinal, talvez, mas tem que ter uma força absurda ali, né? de contas, eles lutam com seus amiguinhos e colocam na internet para todo mundo ver todo o seu poder. Mas só para você entender aqui, eu resolvi fazer esse vídeo porque no meu episódio de espadas longas versus katana eu disse isso aqui. Já no caso que já tá no canal. Da espada longa europeia, ela tem a ponta mais afinada e existem espadas que têm a ponta ainda mais fina. Então ela não só atravessa a armadura de placa, quanto ela atravessa a cota de malha e atravessa o jaquetão que o cavaleiro usa por baixo. É muita coisa, né? É muita coisa, né, cara? Só que... Será que ele não tentava... Acho que ele tentava empalar o cara ali, acertar onde não tinha armadura, no pescoço, talvez em algum lugar assim, ou naquela entradinha do olho, que é um absurdo, né, cara? Mas não sabia que perfurava mesmo, assim, mas tem que ter uma força muito grande, né? As pessoas ficaram nervosas, agitadas, passaram noites em claro. E como você sabe que eu detesto magoar sentimentos, eu resolvi rever meus estudos, fazer novas pesquisas. Eu também fiz pesquisas, estudos para esse vídeo. Meditar melhor sobre o assunto. Confia. E depois de dezenas de horas, eu realmente cheguei à conclusão que eu estava certo. Eu tentei estar errado, eu prometo. Mas as evidências não saem de perto de mim. E agora você vai entender o porquê. A primeira coisa que você precisa entender é que quando alguém jura pra você que espadas não podiam atravessar armaduras de placa, geralmente eles têm 2 fontes. Essa aqui... Bom, mas essa daí atravessa. É só ficar batendo que uma hora vai, né, cara? Uma hora vai. Ou essa aqui. E em casos raros... Esses documentários aí, desses History Channel, essas coisas aí, eu sempre tenho um pé atrás, né, cara? Eles até pegam alguns sites por aí, ou citam alguns historiadores que dizem mesmo que espadas não conseguiam perfurar armaduras. E tem aquele coleguinha da esgrima também, hein? Sabe tudo. Coleguinha da esgrima? Mas só nisso aí já aparecem 2 problemões. O primeiro é que desde que as armaduras de placa surgiram, só se passaram uns 800 anos só. E eu tenho a leve impressão que em 800 anos... a tecnologia deve ter mudado só um pouquinho, né? Então esses testes modernos tentando provar uma coisa de quase 1000 anos atrás, geralmente é um negócio bem besta. E o segundo problema, e o maior de todos... É interessante, você teria que fazer a armadura feita aos moldes que foram feitos antigamente, né? Pra ver se teria a qualidade. Não adianta nada você fazer lá numa empresa lá,
a armadura, que ela realmente vai ser muito mais forte do que era na época, né? É que a gente não sabe quase nada sobre o processo de fabricação e construção, e muito menos da habilidade de quem fazia as armaduras. Então, quando alguém fala de armaduras, tem que responder 2 perguntinhas difíceis pra caramba. Quando e onde? Por exemplo, de acordo com o Museu Metropolitano de Arte de Nova York, existe pouquíssima evidência sobre armaduras, seja na Espanha ou na Holanda na Idade Média. Em Portugal, por exemplo, a gente não tem nenhuma evidência de qualquer armadura que tenha sobrevivido nos séculos XIV e XV. E na Espanha... Não, que tenha sobrevivido, né? Mas eu imagino que eles tinham, né? O Brandão tá querendo dizer que esses não existem achados arqueológicos, né? Escócia, de acordo com a obra Otterburn... É algo que você imagina, quando você imagina aqueles conflitos lá, batalhas e tal, com todo mundo usando armadura, né? Mas aparentemente era algo mais pra elite só, né, cara? Que teria condições de comprar uma armadura dessas. Em 388, há registros de produção de armaduras lá, mas nenhuma peça foi encontrada até hoje. Já o livro How to Read European Armor diz que nós temos muitas informações de vários locais de construção de armaduras em toda a Europa, mas infelizmente não temos nenhuma evidência física de qualquer peça desses lugares. Uma coisa interessante é que a maioria das armaduras da Inglaterra... Mas é porque essas armaduras aí a galera, quando deixou de usar armadura, provavelmente derreteu elas, coisas assim, né, pra poder fazer outras paradas. E da França não eram feitas na Inglaterra e nem na França. E o que a academia é unânime em dizer é que os maiores e mais importantes centros de armas e armaduras ficavam na Alemanha e na Itália. Resumindo, se você achava que Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e Itália usava tudo a mesma armadura, tipo um uniforme medieval, você achava tudo errado. Depende do ferreiro que faz, né? Tipo, dá uma olhada na pintura da Batalha de Crécy da Guerra dos 100 Anos. Você acha que estava todo mundo vestido com a mesma qualidade de armadura? Todo mundo bonitinho, protegidinho da mesma forma, quentinho do frio? Claro que não, cara. Era uma mistureba danada. Até porque esses quadros aí, a gente muitas vezes eles... às vezes nem são contemporâneos, né, da batalha, são feitos depois para enaltecer, então às vezes que nem aquele da independência do Brasil, né, que foi feito lá já no fim do Império para enaltecer assim o legado imperial do Brasil e tal, né? Então muitas vezes essas batalhas que a gente vê em desenhos, elas são muito aumentadas, fantasiosas até, né, cara? E não foi nem um pouco perto do que foi daquele jeito, né? Cada um usava uma coisa de vários lugares. Mas a gente está falando da Europa, e na Europa tudo é de grande qualidade. Factos. Isso é mentira. E é aí que a gente entra no segundo ponto do nosso estudo: qualidade das armaduras. Eu vou fazer uma analogia bem legal que já aconteceu comigo e vai te ajudar a entender o assunto. Imagina que você juntou dinheiro durante anos e finalmente vai conseguir comprar seu carro. Você tá feliz, radiante. Nice! Vamos! Eu não sei por que você resolve entrar numa concessionária da Mercedes. Putz. Aí lá dentro você descobre que seu pobre... Nossa, só carrão, hein, cara? Tá quanto? Suado dinheiro, não dá pra comprar nem a capa do banco do carro. Mas de repente, por aquela vidraça opressora, você vê uma loja de usados do outro lado da rua. É hoje que eu compro meu Palio. Aí está ele. Aquele Gol Bolinha preto. Gol Bolinha. Hoje que eu compro meu Fiat Uno, quadradão. Pintado de branco no vidro. Você olha pra ele, ele olha pra você, e ali começa uma linda e emocionante história de amor. Moral da história: nos raros casos em que você não fosse um camponês ferrado, a chance de você não conseguir comprar uma armadura top de linha era muito... Provavelmente, às vezes, comprava até... que nem carro usado, né? Às vezes você comprava até armadura usada, já meio esburacada, né? Muito grande. Verdade. E vai por mim, cara. Coisas, né? Por mais guerreiro que seu Gol Bolinha seja... Que, pô, os caras pegavam até a armadura do inimigo. Os caras não iam desperdiçar, né? Ia levar... Essas coisas eram caras, né? Eles provavelmente levavam, e mesmo se tivesse meio quebrada, pô, qualquer defesa já vale, né? E provavelmente quem não tinha grana catava essas armaduras quebradas e usava, né? Ele nunca vai te proteger tanto quanto os 55 airbags daquele Mercedes e aquele assento... mas e a força do carrinho, Brasil? Às vezes esses carrinhos velhos aí são muito mais... Tem muito mais experiência, né? Com paraquedas. E essa analogia... E se quebrar, onde que eu vou achar a peça dessa Mercedes aí, hein? Incrível que eu acabei de fazer prova um ponto muito importante pra nós. Se tiver grana pra comprar uma Mercedes, eu tenho grana pra comprar peça de Mercedes, né? Pelo menos deveria ser assim, né? A qualidade das armaduras na Idade Média variavam muito. Se você tivesse muita grana, você poderia comprar as melhores e mais bonitas armaduras da época. Se você tivesse menos grana, você poderia comprar as armaduras menos bonitas e resistentes da época.
Você tem toda a razão. Em outras palavras, não eram apenas cavaleiros ricos que conseguiam comprar armaduras, não. Mercenários, soldados de infantaria, membros da baixa nobreza, eles também podiam comprar armaduras mais baratas e de pior qualidade. E usadas? Eu acho que devia comprar até usadas aí. Eu não sei se tem alguma fonte disso. Acho que não, porque senão o Brasão teria falado, mas acho provável, né? O que vocês acham? De pior qualidade que a Mercedes. É só uma analogia. Então, no campo de batalha, você veria várias armaduras bonitas e fortes misturadas com outras armaduras não tão bonitas e não tão fortes. E não era só o valor que representava a qualidade de uma armadura, não. Quem fazia também. Como diz Jill Jason na sua tese de doutorado pela Universidade de Puget Sound, é difícil compreender a habilidade e os recursos que eram usados na produção dessas peças magníficas. E exatamente Às vezes era um metalzinho fininho, assim, a armadura, né, cara? Dessas mais baratas. Isso, John Clements... Era só pra defender de corte, mas se o cara desse uma estocada, assim, não tinha o que fazer, né? Que é um dos maiores especialistas em história medieval da nossa época, diz no seu artigo Espadas contra Armaduras que não havia padronização em qualidade de metal, tamanho, área coberta e espessura das armaduras medievais. Resumindo, havia armaduras para todos os gostos e todos os bolsos. Então, de novo, no campo de batalha você veria armaduras mais fortes e mais fracas, mais grossas e menos grossas. E, consequentemente, elas podiam resistir mais ou menos aos ataques. Então, não só nós temos registros muito incompletos sobre onde as armaduras... Eu ia falar que num jogo desses... Eu joguei bastante Chivalry, mas o Mordor eu não joguei muito, porque é até difícil de achar partida no Mordor, não sei se vocês já jogaram, mas eu não consegui achar partida, tinha pouco player. Mas o Chivalry 2 eu joguei bastante, e eu ia falar assim, pô, seria maneiro se tivesse uma mecânica de quem tiver pra poder comprar melhores armaduras e tal, mas, pô, isso daí ia ser um pay to win do caramba, né? Ia ser horrível, né? Quem tivesse grana, botasse grana no jogo, ia ter as melhores armaduras, né? Putz, nada a ver, né, cara? Armaduras igual na vida real. Eram feitas, mas também sobre como elas eram feitas. E é por isso que nenhum teste moderno vai conseguir dizer para nós como todas as armaduras, em todas as suas variáveis, se comportavam em todos os campos de batalha. Como o próprio Clement cita no seu artigo, experimentos modernos feitos sob circunstâncias aproximadas e com armas historicamente acuradas e usando técnicas corretas em certas peças de reprodução ainda precisam duplicar convincentemente o que é representado. Mas se você não tem muito conhecimento de como eram esses processos, não tem de forma alguma como você hoje em dia replicar isso, né? Nessas instâncias de penetração de fio. Penetração? E sobre isso eu vou dar um dos melhores exemplos para vocês agora. Um canal excelente que talvez muitos de vocês conheçam, chamado Todd's Workshop. Eles fizeram um teste recente com grandes e respeitados especialistas que envolvia o uso de arcos longos contra armaduras representando o contexto da Guerra dos 100 Anos. Nesse teste, eles chegaram à conclusão que as armaduras francesas poderiam ser resistentes aos arcos ingleses. Mas olha só o cuidado como eles abordam o teste. Mas o arco, eu imagino que o arco tenha muito mais força do que a espada, ou eu tô errado? Um cara batendo com toda a força a espada, ou um arco, um tiro de flecha vindo em alta velocidade do céu, o que será que tem mais força, né? Não sei, mano. Nós precisamos ser muito específicos sobre o ponto da história que precisamos explorar. Então escolhemos uma data específica, porque é claro que as armaduras mudaram ao longo do tempo. Isso é a Guerra dos 100 Anos, né, cara? Eu acho que é o que a gente pensa quando vai à Idade Média. E o pesquisador Tobias Capwell diz pra gente o contexto específico que eles usaram para fazer aquele estudo. Agincourt é uma boa batalha para focar aqui. Não tem que ser, porque pra mim é o supra-sumo, assim, de Idade Média, né, cara? A galera até reclamou, ficou bravo comigo que eu falei que não foi uma guerra revolucionária. E assim, o ponto que eu quis dizer, cara, é que eu acho que era tipo meio que o auge das paradas da Idade Média, mas não que você tinha novas coisas sendo introduzidas. Claro que tinha, né? Foram mais de 100 anos, mas eu quis dizer que não é como a primeira que teve os tanques sendo construídos. Foi isso que eu quis dizer, mas eu acho que foi besteira que eu falei também, então eu já peço desculpas. Apenas porque é famosa e mitificada, mas também porque há muita evidência sobre ela. Nós sabemos mais sobre a batalha de Agincourt do que não é também só o equipamento, né? Muitas vezes é as estratégias e tal. A maior parte das batalhas medievais. Inclusive, há armaduras encontradas exatamente no período da Batalha de Agincourt. Isso aí dá pra dar uma bicada no cara com uma dessa. Mesmo com todas essas evidências disponíveis, uma bicada na armadura do cara. Olha o cuidado com o qual o mestre de flechas conduz a sua conclusão. Há muita variação lá. Tempos de cozimento mudaram, o nível de carbono que você obtinha na ponta das flechas, e há uma enorme quantidade nível de carbono, né, cara? Perguntava pro cara da Idade Média o que era nível de carbono, o cara ia dar risada na tua cara. Informações que precisamos aprender nível sobre de carbono, isso. Cara? Ou seja, mesmo grandes especialistas não foram dogmáticos nas suas conclusões e admitiram... Não, eu não tô zoando o que ele falou, só tô dizendo que são termos que os caras da Idade Média não conheciam, provavelmente, né? Eu acho engraçado, só não tô dizendo que não era assim, porque muitas vezes
os caras da Idade Média faziam coisas sem saber exatamente... Como você ainda não tinha conhecimento de uma ciência mais avançada e tal, às vezes as pessoas faziam coisas sem ter uma explicação tão molecular. É isso que eu quero dizer, sabe? Viram que ainda tem muito que aprender sobre o período. E aí vem esses adolescentes na puberdade com espadinha na mão achando que sabe alguma coisa, rapaz? Agora chega de armaduras. E agora, por favor, gente, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada. Desculpa aí de novo, tá meio doentão nesse vídeo, mas acho que tá saindo bem legal. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? E bora pras espadas. Assim como acontecia com as armaduras, não existia um padrão de qualidade para as espadas. Cada reino, condado, burgo tinha sua própria maneira e sua própria habilidade para fazer as espadas. Por isso existiam umas super espadas e outras espadas. Então, uma coisa é você tomar uma estocada de uma dessa daqui, ó, toda acabada. Agora uma dessa daqui, ó, bem... Olha a ponta do negócio, muito... Olha essa daqui, então, super fina. É claro que essas espadas que estão desgastadas, não eram assim na época, né? Mas olha essa daqui, tipo, olha a finura da ponta dela, né? Absurdo. Espadas nem tão superes assim. E a vantagem da espada contra a armadura e vice-versa no campo de batalha ia sempre depender única e exclusivamente de um fator: qualidade. E muitas vezes o cara só dá uma estocada e amassar a armadura já devia doer um caramba. Imagina ficar com aquele amassado na armadura afundando tua barriga pra dentro, assim, já devia ser um absurdo de dor, né, cara? Só que no caso das espadas, elas desenvolveram uma vantagem especial: o formato. Entre os séculos XIV e XV, as espadas sofreram uma verdadeira revolução na sua morfologia. Agora as lâminas podiam ser feitas em triângulo ou em forma de diamante. Isso transformava as espadas longas em verdadeiras furadeiras medievais, capazes até mesmo, e agora vem a melhor parte, de furar armaduras. De acordo com o artigo Clad in Steel, esse formato da lâmina permitia com que a força fosse distribuída por toda ela. Isso reduzia o risco de flexionar e quebrar. E em seu meio existia uma porção elevada chamada saliência que fazia com que a força fosse distribuída forte, pelo centro dela. Parece igual tivesse uma viga no meio da espada. Que é geralmente encontrada em espadas otimizadas justamente para perfuração. E ele conclui seu argumento dizendo que essa rigidez era necessária porque a estocada se tornou a forma principal de combate no uso das espadas justamente para perfurar armaduras. Porque as placas grossas e mais arredondadas defletiam muito melhor os cortes das espadas. E aí entra uma confusão que muita gente faz. Parece óbvio, mas perfurar é diferente de cortar. Sobre isso, o artigo Espadas contra... cortar, não cortava, eu imagino, né? Porque não consigo imaginar um rasgo assim cortando, né? Para armaduras diz que o que é apoiado tanto pela literatura de esgrima quanto pelas crônicas na Era da Placa é que estocada era a forma preferida de ataque de espadas contra armaduras. E ele também concorda que era possível... Mas isso é curioso, porque provavelmente essas lutas medievais que a gente vê em filmes são, claro, são totalmente ficcionais, mas uma batalha de um cara, de dois caras de armadura de placa da vida real, deve ser um negócio até meio feio de ver, né, cara? Que os caras tudo... Não era... Eles não ficavam durão lá dentro da armadura, mas eles ficavam meio, assim... Tentando dar uma estocada, não era um combate bonito, né? Não era aquela plasticidade que devia ser lá em Star Wars, né, cara? Furar armaduras de placa. E não descarta nem a possibilidade das espadas conseguirem cortar também. Na página 51 do artigo, ele mostra a importância das artes e iluminuras medievais no nosso entendimento do passado, dizendo que relatos da era medieval atestam e pinturas também mostram pontas de espada atravessando armaduras de placa e algumas vezes até cortando capacetes. Como ele próprio diz no artigo... Se pegasse uma armadura muito ruim, né, cara? Um cara de uma armadura muito ruim e você tivesse uma espada boa, quem sabe mesmo, né? Tudo isso aqui é muito variável, né? Não é necessariamente perfurável ou não perfurável. É uma variação grande, né? Igual o Brazão tá falando aí, Brazão, Thiago Braga. Nem todas as armaduras eram de igual qualidade e alguns tipos de capacetes poderiam mesmo ser parcialmente partidos com um golpe pelo gume da espada. Exatamente como mostra essa outra pintura do século XIV, né, representando um duelo entre dois cavaleiros com armaduras de placa. E mesmo o autor mostrando que não há relatos confiáveis de cortes Imagina a força que o cara devia ter no braço, né? Espada que poderiam levar à morte os cavaleiros que usassem armaduras, ele admite que muitas dessas imagens mostram pessoas em posturas de luta que são inteiramente consistentes com os ensinamentos dos tratados de esgrima da época, o que poderia dar credibilidade a essas imagens. E justamente sobre esse ponto ele até cita o mestre Quijada de Rayo, que através da sua doutrina de 1548 ensina que contra armaduras era necessário usar o estoque, espada especializada... É importante lembrar que isso aqui já não é a Idade Média daí, né, cara? Já é a Idade Moderna, né? 1548, né? Perfuração. E os golpes deveriam ser dirigidos nos olhos do capacete do oponente e nos pontos fracos da sua armadura, como a barriga. E olha só como... Não tô dizendo que tá errado, que não faz sentido, que claro que faz. Não é como se essas
Mudou pra Idade Moderna. Mudou pra Idade Moderna, tudo muda. Não é assim, né, cara? Só que. Só quis fazer. Só quis falar algo. Com essa descrição combina direitinho com essa pintura. Até porque provavelmente quanto mais antigo na Idade Média, mais fracas as armaduras deviam ser, né? Tudo vai se aperfeiçoando, né? E as espadas deviam ser mais fracas também, né? Conforme um melhora, o outro tem que melhorar para poder continuar fazendo sentido, continuar conseguindo perfurar ou não perfurar, né? 1963, que está lá no Arquivo Nacional da Biblioteca de Viena. Uma espada longa perfura a barriga de uma armadura de placa e mais acima, o cavaleiro está com uma postura perfeita da esgrima alemã conhecida como Ox. Dá pra escrever até um livro só com essa imagem. Mas imagina, né, a potência que o cara vinha também, ó, virando de assim, né? Pá! Nossa, deve ser absurdo. Vai ter fanboy dizendo que é mentira. Vai por mim. Outro bom exemplo... Outra coisa, que o dia que eu falecer, eu quero chegar pra Deus e falar, me deixa ver lá como é que foi a Zincourt lá, né? Deixa eu dar uma olhada, né? Aliás, que espada linda do Brasil de Armas. Olha lá, cara, Carlos V. Apelação Codex Wallerstein, onde mostra pinturas exatas de esgrima, onde os cavaleiros poderiam usar a técnica de meia espada para atingir as armaduras dos oponentes. Começa aqui, por exemplo, onde um cavaleiro ataca a armadura não acredito que tá usando essa técnica mesmo, cara. Enquanto o outro aplica Mordal. Então é evidente que... essa Mordal aí, de novo, né, cara? Isso aí é uma coisa que eu não consigo imaginar os caras fazendo no meio do campo de batalha, né, cara? É muito bizarro, né? Deve ser interessante de se ver, né? As armaduras tinham, sim, pontos mais frágeis e menos resistentes, inclusive menos espessos, onde era possível atacar e perfurar a armadura com uma espada. E não só as pinturas e iluminuras provam isso. Os manuais de esgrima também. Além disso, nas crônicas de Froissart, citado pelo próprio John Clement no seu artigo, ele relata um cavaleiro que tem a armadura de sua coxa atravessada pela estocada de espada em um duelo. E qualquer estudioso sobre a história medieval sabe a importância de Froissart para a gente entender como funcionavam as batalhas na Idade Média. Só que assim também, né? O cara usar uma técnica dessa deveria ser um risco grande, né? Porque ele ia se expor totalmente. Imagina você tacar a espada na coxa do cara e ela não perfura, ela bate e reflete, né? O cara ia ter uma vantagem absurda contra você ali no contra-ataque, né? Em especial, por exemplo, a Batalha de Aljubarrota, que foi a batalha mais importante da história de Portugal. E falando em pinturas medievais, você já deve ter ouvido por aí alguns indivíduos dizendo que essas pinturas eram exageradas e não eram confiáveis. Eu falei isso, mas eu não tô querendo dizer exatamente essas, eu tô querendo dizer mais aquelas, por exemplo, aquela de Azincourt, todo mundo com a armadura tudo arrumadinha, tudo igual, né, cara? Não é exatamente isso que eu quero dizer, né? Mas sabe o que é isso? Isso é mentira. Uou! Nenhum estudioso sério do assunto pode desconsiderar qualquer arte medieval. Eu não tô querendo dizer necessariamente que nem, de novo, né? Que essas técnicas não eram usadas porque estavam nesses quadros, tudo que esses quadros falavam era mentiroso. Tô querendo dizer que às vezes eles aumentavam as coisas nesses quadros, mas não no sentido da batalha. E sim, às vezes faz aquele negócio super bonito e tal, assim, né? Com as ondas e os caras se batendo, sabe? Isso aí você sabe que não foi daquele jeito, né? É mais isso que eu quero dizer, não necessariamente as coisas ali específicas, ali, tipo um cara batendo com... Sabe? Provavelmente eles tentavam ser bem fidedignos nesse ponto, né? Principalmente pela importância que ela traz para nossa ótica da época. As artes medievais são as únicas fotografias que nós temos da época. E sobre isso, o historiador Strickland, citado em Crusading and Warfare in the Middle Ages... Então, novamente, você tem que olhar bem se elas são realmente da época, né? Muitas vezes. Mas parece, né? O estilo de desenho é total. A Bíblia dos Cruzados, que é um manuscrito iluminado do século XIII com imagens e detalhes riquíssimos sobre a época, diz o seguinte, abre aspas, a qualidade e detalhes da sua execução sugere conhecimento de primeira mão pelo artista na construção de armas e armaduras, e, por extensão, sua possível performance em batalha. E talvez o maior especialista nessa arte, Daniel Wise, já comentou sobre a extraordinária acuidade com a qual os artistas representaram as cenas de batalha usando seu próprio contexto. Então os artistas eram estudiosos e peritos em representar as batalhas do seu próprio período. E nessa compilação, por exemplo, dá para ver capacetes que eram armaduras de placa também sendo parcialmente cortados por uma espada. Então, de novo, mais exemplos de espadas cortando armaduras inclusive. Mas aí você me pergunta, Thiago, então tudo que acontecia nas pinturas medievais eram verdade mesmo? Esse é o ponto. Aí eu te respondo, claro que não, cara. Nessa, por exemplo, o cara foi cortado no meio com a armadura e tudo. E até onde eu sei, os cavaleiros medievais não usavam katana. Mas então, uma coisa era cortar uma pessoa no meio com a armadura e tudo. Outra coisa era cortar... você tem que tentar ver o quão que ali pode estar calcado na realidade. Parcialmente um capacete ou então perfurar pontos frágeis de uma armadura.
Não vamos subestimar. Porque às vezes você quer enaltecer alguém, né? Falando assim, ó, aquele tal cavaleiro foi capaz de cortar um homem ao meio, daí você faz um quadro daquilo, sendo que não é fácil. Né? Da mesma forma que deve ter quadros aí com unicórnios, as coisas, a gente sabe que não existe. Mas nossa inteligência, né? Qual é? Concluindo só os gnomos, né? Esses existem nosso mesmo. Estudo. A grande variedade de armaduras, a habilidade de quem as fazia, qualidade do aço, quantidade de placas usadas, espessura das placas, tecnologias usadas, época da construção, local da construção, tudo isso afetava grandemente a maneira e a qualidade com que a armadura de placa era feita. E tudo isso mostra claramente que não existia a armadura de placa. Existiam várias armaduras de placas de diferentes qualidades. Okay. Umas mais, outras menos resistentes. E do outro lado tem a espada. A qualidade da espada, o tipo da espada... Basicamente, cada luta é uma luta, né? Técnica da espada, local da estocada... Se o cavaleiro sabia dar rolamento... Habilidade do cavaleiro... E com todas essas variáveis, simplesmente dizer... Se o cavaleiro tinha descansado na última bonfire, né? Ele poderia voltar e continuar estocando o cara. Né? Que espadas não conseguiam atravessar armaduras de placas, mesmo com toda essa evolução e ao longo de 200 anos de uso de um contra o outro, é simplesmente uma negação bem besta. Além disso, pinturas, técnicas de esgrima e crônicas dizem que elas atravessavam sim, e esses relatos não podem ser simplesmente rejeitados. Agora, se isso acontecia com frequência ou não... Esse é o ponto. Será que isso era frequente, né? Que eu falei, porque é um risco grande. Se você vai bater dar uma estocada na armadura do cara e o bagulho reflete, cara, você fica totalmente exposto pro seu inimigo, né? Talvez fosse uma forma de tentar finalizar só mesmo, né? Então, é simplesmente impossível de saber. Então. Usando a lógica, é claro que as armaduras de placa protegiam muito bem seu cavaleiro e poderiam defletir vários golpes de espadas também. Afinal de contas, as armaduras serviam para quê? Aliás, técnicas Exatamente. como a morda... Se toda hora ela fosse perfurada, não fazia nem sentido usar, né? E os próprios martelos de guerra provam que as armaduras eram... Daí era um impacto, né? Diferente. Sim. Mas, novamente, isso dependia muito da qualidade e a qualidade variava muito. Por isso, em uma mesma batalha, era possível ver espadas atravessando armaduras e sendo defletidas pelas armaduras. Eu tenho que ver o que seria... Eu acho que a armadura defletia muito mais, né? Eu acho, o achismo meu, né, cara? Parando pra pensar assim, porque senão não faria nenhum sentido você usar armadura, né? Se bem que se um pouquinho que defletisse ali já poderia salvar a tua vida, né? Igual capacete em qualquer conflito aí, né? Que muitas vezes ele só numa posição específica que ele deflete o tiro, né? Mas tudo isso prova que as espadas eram e continuaram sendo as armas mais versáteis do seu tempo, sobrevivendo até mesmo após o fim das armaduras de placas. E não é qualquer simples teste de TV por assinatura por aí que vai mudar isso não, rapá. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham aprendido e gostado de mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Nice! Até mais. Até, mano. Fantástico o vídeo. Gostei demais. De novo, gente. Peço desculpas aí por eu não estar muito bem hoje. E espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Enfim, se puder deixar um like, se inscreva no canal. Outro vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.